a mais uma aula de Direito Constitucional. Vamos continuar o artigo 5º, falando do inciso 24. Vejam, artigo 24. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Na aula anterior, vimos o direito à propriedade, mas o direito à propriedade não é absoluto, não é incondicionado. Um particular, uma pessoa física ou jurídica, pode perder a sua propriedade pelo instituto da desapropriação. É uma perda involuntária. O proprietário não quer se desfazer do seu bem, mas vai ter. Ao mesmo tempo que a desapropriação significa uma possibilidade de perda da propriedade, ela também é uma forma de aquisição da propriedade por parte do poder público. Mas essa desapropriação pelo poder público vai visar sempre o interesse público, o interesse da coletividade. Quando a administração pública faz uma desapropriação, ela está promovendo um bem social, ou seja, um bem para toda a coletividade. Lembrando novamente que o direito à propriedade é um direito fundamental e nenhum direito previsto no artigo 5º é incondicionado, é absoluto. Existe o direito à propriedade, mas você pode ter a sua propriedade desapropriada pelo Instituto da Desapropriação. A Constituição, ela cria 3 formas para essa desapropriação. Aqui no inciso 24 do artigo 5º, vamos ter a desapropriação por necessidade pública, a desapropriação por utilidade pública e a desapropriação pelo interesse social. Vamos ver a diferença entre elas. O que distingue, o que diferencia uma da outra? Uma desapropriação por necessidade pública significa que é imprescindível que a administração pública desaproprie aquela propriedade. Ou seja, tem que ser aquela propriedade. Não há outra alternativa. Uma situação de urgência. É imprescindível que a administração pública faça a desapropriação e faça naquela propriedade. Ela não tem alternativa. Não dá para ser uma outra propriedade. Um exemplo, o poder público vai construir um hospital em uma cidade e bem no meio de onde vai ficar aquele hospital tem uma casa. Não tem jeito de puxar o hospital um pouquinho para o lado, tem que ser ali mesmo. Então aquela casa, aquela propriedade vai ter que ser desapropriada por necessidade. Já a desapropriação por utilidade pública, aqui a situação já não é urgente para a administração pública. Foi desapropriada uma determinada propriedade, mas havia alternativa. Poderia ter sido outra propriedade. A necessidade pública, a desapropriação é uma medida que é necessária, imperiosa por parte da administração, em decorrência, por exemplo, de uma situação de urgência, e tem que ser aquela propriedade. Já a utilidade pública, não existe esse caráter de urgência, não existe essa necessidade imperiosa por parte da administração. Ela determina a desapropriação, mas poderia ser de uma outra propriedade. Um exemplo, um viaduto. Ela vai ser construído e vai ter que passar ou pela direita ou pela esquerda. Não faz diferença. Então, nesse caso, a administração vai desapropriar uma das propriedades, mas pode ser a da esquerda ou da direita. Já a desapropriação por interesse social, nas aulas anteriores, vimos que a propriedade tem que atender à sua função social. Se ela não atende à função social, pode ser desapropriada, tanto a propriedades urbanas quanto as rurais. Lembre que vai ocorrer necessidade pública quando a administração enfrenta situações de emergência. Utilidade pública quando a expropriação é conveniente para o poder público, embora não seja imprescindível. Interesse social, a administração vai fazer olhando os benefícios da coletividade. A indenização pela desapropriação deve ser paga antes da desapropriação em valor justo. Justo é o valor obtido a partir da ação de peritos e avaliadores e deve corresponder ao valor do mercado do bem, de forma a impedir o enriquecimento ilícito do poder público. E o pagamento da indenização precisa ser em dinheiro, mas temos que ver o final do inciso que fala, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. E quais são os casos previstos na Constituição? Onde a administração pública não tem a necessidade de indenizar em dinheiro. Quando ocorre a desapropriação sanção,
que é quando o proprietário está perdendo o seu bem porque o seu bem não atende à função social. Na desapropriação por interesse social, por exemplo, pode acontecer essa desapropriação-sanção. Vamos encontrar a regulamentação no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição. Veja, é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de desapropriação com pagamento mediante título da dívida pública de emissão proveniente previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 12 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. A indenização ela não acontece através de dinheiro, mas sim através de títulos da dívida pública para imóveis urbanos que não atendem à sua função social, ou no artigo 184 da Constituição. Vejam, artigo 184. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Nesse caso, é a propriedade rural que não atende à sua função social. A propriedade urbana que não atende à sua função social pode ser desapropriada por uma desapropriação-sanção. O pagamento é feito em títulos da dívida pública. E a propriedade rural não atendeu à sua função social, pode ser desapropriada e o pagamento é feito em títulos da dívida agrária. Também temos a desapropriação confiscatória, que é uma expropriação. Perde-se a propriedade e não recebe qualquer tipo de indenização por parte do poder público. O motivo, por exemplo, para essa desapropriação é o proprietário estava usando aquela propriedade para um delito, uma atividade criminosa. Veja o artigo 243 da Constituição. Artigo 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas legais de plantas psicotrópicas ou de exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas na lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. O parágrafo único diz que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração do trabalho escravo será confiscado e reverterá ao fundo especial com destinação específica na forma da lei. O artigo fala que não há indenização nos casos de terras nas quais sejam cultivadas plantas psicotrópicas. Por exemplo, se o proprietário de uma fazenda tiver uma plantação de maconha e for pego, a propriedade vai ser desapropriada. O proprietário vai sofrer uma expropriação. Ele não vai receber a justa e prévia indenização em dinheiro ou nem mesmo em títulos da dívida agrária. Estamos falando de uma desapropriação confiscatória. Quando acontece a desapropriação confiscatória, quando, por exemplo, um fazendeiro utiliza sua terra para o plantio de plantas psicotrópicas, para o tráfico de drogas, não haverá nenhum tipo de indenização. É uma expropriação. O poder público incorpora aquela fazenda ao seu patrimônio por ela ter sido utilizada para atividades ilícitas. Na nossa próxima aula, vamos continuar falando do artigo 5º e vamos falar do inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Até mais!